Essa é a videoaula número 6 do curso Java do Zero ao Júnior. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como atribuir valor às variáveis booleanas e a primeira ferramenta de controle de fluxo em Java, o if. Se o conteúdo dessa aula te interessa, curte e comenta aí embaixo para ajudar o trabalho do canal e vem comigo. Em primeiro lugar, deixa eu te explicar o que eu quero dizer por controle de fluxo. Programar aplicações em qualquer linguagem de programação consiste em instruir a máquina a executar tarefas específicas. Frequentemente, na construção dessas tarefas, a gente cai em uma situação em que temos toda a construção de um contexto e, após a construção do contexto, precisamos tomar uma decisão. Tomar uma decisão é exatamente o que controle de fluxo quer dizer. Como todas as decisões possíveis de serem tomadas dentro do contexto precisam ser programadas, é preciso que haja algum tipo de alavanca que vai fazer com que o fluxo do código siga por um determinado caminho ou por outro. A primeira ferramenta de controle de fluxo que nós vamos aprender é o if-else. If é uma palavra em inglês que pode ser traduzida para se, no sentido de se algo acontecer. Else, por sua vez, é uma palavra do inglês que pode ser traduzida para caso contrário, no sentido de se algo não acontecer. Evidentemente, pela própria tradução das palavras, fica evidente que if é uma ferramenta de fluxo que analisa se uma determinada condição dentro de um contexto é verdadeira. Caso ela seja verdadeira, segue pelo fluxo positivo. Caso ela não seja verdadeira, segue pelo fluxo negativo. Vamos pensar aqui em uma situação hipotética para você ver como isso é usado em aplicações profissionais. Imagina aí por um momento que os desenvolvedores do banco Chama criaram uma aplicação que o cliente pode acessar pelo celular. A primeira ação do aplicativo é entregar uma tela para o cliente, só que existe uma diferenciação específica nessa tela. Os clientes do plano Premium vão receber uma tela com layout em preto, essa tela aqui. E os clientes do plano básico vão receber uma tela em laranja, com esse layout aqui. A programação de todo o conteúdo na tela é o que a gente pode chamar aqui de contexto. Ele é igual para as duas situações, seja qual for o layout que o cliente vai receber, eles têm as mesmas opções, o mesmo conteúdo. A tomada de decisão a respeito do contexto é a definição da cor. O fluxo do código aqui é da esquerda para a direita. O contexto é gerado, passa por um controle de fluxo, no caso aqui um if-else, que roda a definição de cor e entrega a cor correta para cada tipo de cliente. Só que assim, não tem como a gente construir controles de fluxo com if-else antes da gente aduzir o assunto da inicialização das variáveis booleanas. Se você lembrar, na aula 2 eu apresentei para vocês como que a gente cria variáveis, os diferentes tipos de dados que as variáveis podem conter. Eu mencionei para vocês que as variáveis podem ser do tipo de dado booleano, que sempre tem um valor que é verdadeiro ou falso. Então eu posso falar assim, uma afirmação 1 é igual a true, quer dizer verdadeiro, e uma afirmação 2 é igual a false, quer dizer falso. Só que o que é realmente interessante sobre variáveis booleanas é que elas podem armazenar o resultado de comparações. E para a gente escrever comparações em Java, eu preciso apresentar para vocês os símbolos comparadores. Eu vou apresentar aqui os que são mais utilizados em Java. Eu já trouxe todos eles aqui para a gente ganhar tempo. Se você escrever igual em Java, isso é um comparador que verifica se o valor da esquerda e o da direita são iguais. Se você escrever maior que em Java, ele é um comparador que verifica se o valor da esquerda é maior que o da direita. Se você escrever menor que em Java, é um comparador que verifica se o valor da esquerda é menor que o da direita. Se você escrever maior que seguido de igual, é um comparador que verifica se o valor da esquerda é maior que ou igual ao da direita. E se você escrever menor que seguido de igual, é um comparador que verifica se o valor da esquerda é menor que ou igual ao da direita. Se você escrever ponto de exclamação igual em Java, é um comparador que verifica se o valor da esquerda e o valor da direita são diferentes. Se você escrever ampersand em Java, é uma conjunção e para duas comparações. Ou seja, as duas têm que ser verdadeiras para que a conjunção seja verdadeira. E se você escrever pipe em Java, é uma conjunção ou para duas comparações.
Ou seja, uma das duas tem que ser verdadeira para que a conjunção seja verdadeira. Beleza, são vários os comparadores em Java, então não tem por que a gente discutir muito mais isso. Vamos agora para a parte interessante mesmo, que é como você pode usar esses comparadores para gerar o valor de variáveis booleanas. Eu já falei para vocês aqui que a afirmação 1 é verdadeira, true, e a afirmação 2 é false, false, certo? Agora, eu vou inicializar a minha afirmação 3 como um booleano, e ela vai receber o valor de 1 igual a 1. Provavelmente o seu Eclipse vai apitar aqui, porque ele vai falar que você está comparando expressões idênticas. Eu tirei esse aviso aqui no meu Eclipse só para os interesses dessa aula específica aqui. Perceba o que está escrito nessa linha exatamente. Lembra que o sinal de igualdade sozinho significa, na verdade, receber o valor de. Eu estou atribuindo o valor de tudo que está aqui na direita dele para a variável que está na esquerda dele. Sempre que você tem uma comparação do lado direito, a JVM primeiro analisa o valor dessa comparação, verifica se é verdadeiro ou falso e joga esse valor para a variável booleana. Quando você lê o código, essa comparação deve ser lida literalmente como uma pergunta. O que está escrito nessa linha é: afirmação 3 recebe o valor de 1 é igual a 1, e dessa maneira você consegue entender o que está escrito nessa linha de código. Vamos usar o sysout para confirmar isso, mas antes vamos inicializar uma afirmação 4, que vai receber o valor de 1 é igual a 2. Agora vamos dar o sysout para ver esses dois resultados, da afirmação 3 e o sysout da afirmação 4. Roda o programa aí para você ver. Você vê que apareceu true e false em sequência. Para ficar um pouco melhor, vamos colocar uma mensagem mais clara aqui. A afirmação 3 é, a afirmação 4 é, dois pontos, espaço, um mais aqui para concatenar. Agora eu rodo o programa de novo. A afirmação 3 é true, a afirmação 4 é false. Só uma observação, você viu ali que meu Eclipse estava com o encoding errado, não estava aparecendo os acentos e dois pontos aqui. Eu parei o vídeo e corrigi isso aqui rapidinho, tá? Se o seu tiver acontecendo a mesma coisa, você vem aqui no projeto, vem no Run As, Run Configuration, são as configurações que você roda o Java, vem aqui na abinha Common, e aqui, ó, o seu provavelmente vai estar com UTF-8, você tem que mudar por encoding do sistema, no meu caso aqui é o Windows 1252. Aí quando você dá o Run, aparece com os acentos e dois pontos certinho aqui. Eu trouxe todas as 4 afirmações que foram feitas até agora, aqui para perto, para elas ficarem juntas, e vamos, para praticar, criar afirmações com todos os comparadores que eu mostrei ali, só para você ver funcionando na prática, vai. Vamos lá, vou fazer uma boolean, afirmação 5 vai receber o valor de 1 é maior que 2. Boolean afirmação 6 vai receber o valor de 1 é menor que 2. Boolean afirmação 7 vai receber o valor de 2 é maior ou igual a 2. Boolean afirmação 8 vai receber o valor de 3 é menor ou igual a 2. E Boolean afirmação 9 vai receber o valor de 3 é diferente de 3. E agora vamos gerar sysout para todo mundo, para ver isso funcionando na prática. Faltou eu fazer aqui o sysout das afirmações 1 e 2, então vou fazer eles rapidinho aqui. E vou fazer agora para as afirmações 5, 6, 7, 8 e 9. Rodando aqui para ver o resultado de todo mundo. Você vê aqui, ó, a afirmação 1 é true, a afirmação 2 é false, a afirmação 3, 1 é igual a 1 é true, a informação 4, 1 é igual a 2 é false, a informação 5, 1 é maior que 2 é false, a informação 6, 1 é menor que 2 é true, verdadeira. A afirmação 7, 2 é maior ou igual a 2 é true, é verdadeira, porque 2 é igual a 2. E a afirmação 8, 3 é menor ou igual a 2 é falsa, porque 3 não é menor nem igual a 2. E a afirmação 9 também é falsa, 3 diferente de 3, não. 3 é igual a 3. Agora vamos testar rapidinho as conjunções. Eu vou fazer mais 4 afirmações aqui. Eu vou começar pela afirmação 10. Eu vou falar que a afirmação 10 recebe o valor de afirmação 3 e afirmação 4 e afirmação 5 e afirmação 6, beleza? E a afirmação 11, por sua vez, vai receber o valor de afirmação 3 ou afirmação 4 ou afirmação 5 ou afirmação 6. Vamos dar o sysout agora nas afirmações 10 e 11, só para ver o resultado delas rapidinho. Você pode ver aqui a afirmação 10 é falsa e a afirmação 11 é verdadeira. Por que isso? Ó? A afirmação 10 ela fala o seguinte: eu quero que 3 e 4 e 5 e 6 sejam verdadeiras.
Mas a gente está vendo aqui que a 4 é falsa e a 5 é falsa. Isso aqui já faz com que a conjunção inteira seja falsa, porque pelo menos uma delas é falsa. Já a afirmação 11, ela fala o seguinte: eu quero que ou a afirmação 3, ou a afirmação 4, ou a afirmação 5, ou a afirmação 6 seja verdadeira. Como a afirmação 3 é verdadeira, eu nem preciso ler daqui da 4 para frente, porque eu já tenho uma verdadeira, então a conjunção inteira é verdadeira. Ou seja, se eu fizesse assim, ó, se eu tirasse as falsas aqui do E, no caso são a 5 e a 4. Então, agora eu estou falando que a afirmação 10 é o seguinte: a afirmação 3 ser verdadeira e a afirmação 6 ser verdadeira. Aí a afirmação 10 vai dar verdadeira. E eu vou transformar a 11 agora em falso. Para a afirmação 11 ser falso, todas as afirmações aqui têm que ser falsas. Então eu tenho que colocar assim: ou a afirmação 4 ser verdadeira, ou a afirmação 5 ser verdadeira. Mas nenhuma das duas é, então a afirmação 11 vai virar falsa. Olha lá, ó. Viu? Agora a afirmação 10 é verdade e a afirmação 11 é falsa. Por quê? A afirmação 3 e a 6 são verdadeiras e nem a afirmação 4 nem a afirmação 5 são verdadeiras. Por isso que a gente tem esse resultado aqui. Na prática, isso aqui que eu fiz suas conjunções foi testar o seguinte, ó. A minha afirmação 10, ela está falando 1 é igual a 1 e 1 é menor que 2. A minha afirmação 11, ela está falando o seguinte, ó. Ou 1 é igual a 2... ou 1 é maior que 2. Agora, lendo essas informações de maneira literal, para ficar mais fácil para o nosso cérebro entender, ó, o que eu estou falando aqui? 1 é igual a 1 e 1 é menor que 2. Você consegue ver que as duas afirmações são verdadeiras e, portanto, a nossa conjunção E é verdadeira. Aqui na afirmação 11, é como se eu literalmente estivesse falando o seguinte: ou 1 é igual a 2... ou 1 é maior que 2. Só que assim, as duas são falsas. Nem 1 é igual a 2 e nem 1 é maior que 2. Então a minha conjunção ou inteira, ela tá falsa. Se eu colocasse assim, óbvio, né? Ou 1 é igual a 1, ou 1 é maior que 2. Aí sim, como 1 é igual a 1, isso aqui é verdade, então a minha conjunção ou acaba ficando verdadeira. 10 verdadeira, 11 verdadeira. Tá, mas agora eu preciso ver como é que eu vou pegar tudo isso e usar ifs, né? Deixa eu tirar as conjunções aqui. Vou ficar só com as 9 informações, eu vou tirar todos os sysalts, porque agora a gente vai usar o sysalt para testar o if. Então, se aqueles sysalts ficarem aparecendo, eles vão atrapalhar o nosso entendimento. Isso aqui eu estou supondo que você já copiou, eu vou apagar também. Deixar meu código aqui um pouco mais limpo. E agora, com essas 9 afirmações, a gente vai ver certinho como que a gente constrói os ifs. Beleza, para você escrever uma cláusula if em Java, você precisa escrever assim, ó, if, abre parênteses, fecha parênteses. E na sequência desses parênteses, você vai precisar colocar um bloco de código. Você lembra da aula 1 que eu expliquei exatamente o que é um bloco de código? Funciona assim, aqui você abre uma chave, aperta Enter, o Eclipse vai fechar a chave para você. E aqui, nessa região, você tem o que a gente chama de um bloco de código. Naquela aula eu falei para vocês que o bloco de código é um conjunto de código em Java que tem características dadas por palavras mágicas que sentam antes desse bloco. No caso aqui, a propriedade que esse bloco tem é que ele só vai rodar, ele só vai ser executado pela JVM caso a afirmação que esteja dentro do parênteses aqui do if seja verdadeira. Vamos testar isso na prática para você ver o controle de fluxo funcionando. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um sysout aqui e esse sysout vai falar: executei tudo antes do if. Aqui eu vou colocar a afirmação 1, aqui eu vou colocar um sysout: executei o que está dentro do if. E aqui depois do bloco if eu vou colocar um sysout: vou executar o que tem depois do if. Beleza? Então agora, ó, se eu rodar o meu programa, o que vai acontecer? Eu vou enxergar os 3 sysalts, porque ele inicializa as variáveis, rodando de cima para baixo, lê o primeiro sysalt e coloca ele no console, testa se essa afirmação 1 é verdadeira, e a gente está vendo aqui que a afirmação 1 é true. Depois que ele termina o bloco de código caracterizado pelo if, ele roda tudo que está para baixo. Então aparece aqui, vou executar agora tudo que tem depois do if. Não é difícil de entender, certo? É bem simples até. O controle de fluxo aqui deriva do fato de que se eu colocar uma afirmação falsa no lugar, colocar aqui a afirmação 2, e rodar o mesmo código, você vai ver que ele só vai dar o primeiro sysout e o último sysout. Porque ele verificou se essa afirmação aqui era verdadeira, verificou que não, então ele não entrou nesse bloco de código e não executou ele. Além desse controle de fluxo mais simples que é feito só com o if,
todo if te permite adicionar uma cláusula else. Funciona assim, aqui depois do bloco de fechamento do if, você escreve else, e você pode abrir um segundo bloco de código, da mesma maneira que você abriu o primeiro. Como eu expliquei no começo da aula, o else significa caso contrário. Ele só vai rodar caso a afirmação que você verifica no if for false. Então aqui, deixa eu colocar um sysout falando o seguinte: executei o que está dentro do else. E aí, com a afirmação 2 colocada aqui na verificação do if, você pode ver que as linhas que serão rodadas serão as seguintes: executei tudo antes do if, executei o que está no else, porque a afirmação 2 é falsa, e vou executar o que tem depois do if. Continuo executando o que está para baixo do if, independente da afirmação ser verdadeira ou não. A afirmação só controla o fluxo nessa região do código. Se eu mudar para a afirmação 1 aqui, você vai ver claramente que o que acontece. Ele vai rodar as linhas executei tudo que estava antes do if, executei o que está dentro do if, a que está dentro do else ele não executa, e depois do if ele continua. Vou executar o que tem depois do if. Agora vamos dar uma brincada rápida aqui com todas as afirmações que a gente inicializou. Vamos lá. Deixa eu só colocar em comentário aqui qual é o resultado de cada uma delas. Essa aqui é true, né? Essa aqui é false, essa aqui é false, essa aqui é true, essa aqui é true, essa aqui é false e essa aqui é false. Beleza. Então, obviamente, se eu colocar a afirmação 3 aqui, ele vai rodar o if. Se eu colocar a afirmação 4 aqui, ele vai rodar o que está dentro do else. Se eu colocar a afirmação 5, ele vai rodar o que está dentro do else. Se eu colocar a afirmação 6, ele vai rodar o que está dentro do if. Se eu colocar a afirmação 7, ele vai rodar o que está dentro do if. Se eu colocar a afirmação 8, ele vai rodar o que está dentro do else. Se eu colocar a afirmação 9, obviamente ele vai rodar o que está dentro do else. Beleza? Aqui a gente pode brincar um pouco com conjunções. Beleza, afirmação 9 ou afirmação 7. Como a 7 é verdadeira, ele vai rodar o que está dentro do if. Mas se eu colocar a afirmação 9 ou afirmação 8, como as duas são falsas, ele vai rodar o que está dentro do else. Se eu colocar a afirmação 9 e a afirmação 8, as duas são falsas, então não adianta. Ele vai rodar o que está dentro do else. Se eu colocar a afirmação 8, que é falsa, e a afirmação 6, que é verdadeira, ele vai continuar rodando o que está dentro do else, porque eu preciso que 6 e 8 sejam verdadeiras. Agora sim, se eu colocar a afirmação 6 e a afirmação 3, agora ele roda o que está dentro do if, porque as duas são verdadeiras, ele interpreta a condição inteira como verdade e vem aqui para dentro do if. De toda essa prática aqui que a gente fez, eu quero reforçar para você que a gente pode tirar 2 colorários daqui. E é muito importante que você entenda bem isso. São colorários do bloco if-else. O colorário 1 é que nunca os blocos if e else vão rodar para uma mesma execução do bloco de código que contém o if-else. No caso, estou falando desse bloco de código aqui do main. Esse aqui é o bloco de código inteiro. Cada vez que eu executo esse bloco de código, o primeiro colorário estabelece que ou o if ou o else vão rodar. Nunca você vai rodar os dois na mesma execução. Isso é verdade porque é uma contradição lógica você falar que uma afirmação é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Uma afirmação só pode ser verdadeira ou falsa. O colorário 2 que a gente deriva disso é que sempre ou o bloco if ou o bloco else vão rodar para uma mesma execução desse bloco de código. Isso porque também é uma necessidade lógica que qualquer afirmação seja ou verdadeira ou falsa. Não existe um terceiro estado que ela pode ser. Então, para cada execução desse bloco de código aqui, eu tenho que ou o if vai rodar ou o else vai rodar. Olha, para finalizar o assunto a respeito de ifs, faltou mostrar para vocês o uso de variáveis aqui nas comparações. Ao invés de eu usar só números prontinhos aqui, eu podia usar variáveis A, B, X, Y, Z. Mas assim, como essa aula já ficou muito extensa, eu vou quebrar ela em duas. A gente vai usar variáveis na próxima aula. E além disso, nessa próxima aula eu também quero falar para vocês sobre cadeias de if. Ifs dentro de ifs dentro de else e assim sucessivamente. Só para revisar o que a gente tratou nessa aula aqui. Foi a inicialização de variáveis booleanas como resultado de condições, a utilização dessas variáveis booleanas com o if para controle de fluxo e, além disso, a cláusula else, que é uma cláusula opcional que todo bloco if pode ter. Se o conteúdo dessa aula aqui teve valor para você, a sua curtida, inscrição ou interação aí nos comentários me ajudam muito a continuar.
Por isso eu peço encarecidamente para você que ajude nesse sentido. Eu aguardo você na próxima aula, que a gente também vai falar sobre ifs, e valeu!